Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Portanto, os objetivos desta aula serão compreender o conceito de grandezas diretamente proporcionais e ainda utilizar este conceito de grandezas diretamente proporcionais na resolução de situações problemas. Mas vocês se recordam o que significam os números diretamente proporcionais? Lembram ainda o que significa uma grandeza na matemática? Então, nós vamos relembrar esses conceitos. Vamos lá! Os números diretamente proporcionais são aqueles números que, ao fazermos a divisão entre eles ou ao simplificarmos cada uma das suas razões, nós vamos obter os mesmos resultados. Por exemplo, os números racionais x, y e z, eles só serão diretamente proporcionais a A, B e C se, quando eu for fazer a divisão de x por A, y por B e z por C, olha só, eu obter o mesmo resultado, a mesma constante de proporção, ok? Bom, então, todos os elementos que nós estudamos a respeito dos números diretamente proporcional, eles serão a base da abordagem sobre o conceito das grandezas diretamente proporcionais. Em outras palavras, para a gente entender o que são grandezas diretamente proporcionais, nós temos que lembrar do conceito de números diretamente proporcionais, ok? Mas vocês se lembram então o que significa uma grandeza na matemática? Uma grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então nós temos muitas grandezas, né? Pode ser o comprimento, pode ser pressão, pode ser o preço, pode ser a medida de temperatura, velocidade, massa, idade, tempo, entre outros, ok? Portanto, vamos agora analisar a seguinte situação problema. Renata, para ajudar nas despesas de casa, começou a confeccionar máscaras de tecido. Para confeccionar 4 máscaras de um determinado modelo, Renata gasta R$1,40 de metro, desculpe, R$1,40 de tecido. Caso ela queira confeccionar 12 máscaras desse mesmo modelo, quantos metros de tecido serão gastos? Então, observem a seguinte situação. Ela gasta 1,4 metros de tecido para ela poder confeccionar 4 máscaras de um determinado modelo. A pergunta é, se ela quiser confeccionar mais máscaras, 12 máscaras no caso, ela vai precisar de quantos metros? Será que ela vai precisar de mais ou menos tecido? Com certeza, como ela tem que fabricar mais máscaras, ela vai precisar de mais tecidos. Então, observem que quando uma grandeza está aumentando, no caso, o número de máscaras, a outra grandeza, que é a quantidade de tecidos, também irá aumentar. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Como é que a gente vai fazer, então, esse cálculo, né? Olha só, se para fazer 4 máscaras, Renata gasta 1,4 metros, como 12 é o triplo de 4, significa que eu também vou precisar do triplo dessa quantidade de tecido. Então, eu vou pegar 1,40 m, né, 1,4 metros de tecido e vou multiplicar por 3 para saber quanto de tecido eu preciso para confeccionar 12 máscaras. Fazendo a multiplicação, olha lá, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, fica 2, vai 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, cuidado, né? Eu tenho essas 2 casinhas aqui depois do 0, eu vou contar 2 casinhas aqui e vou
colocar minha vírgula. Então, significa que eu vou precisar de 4,20 metros de tecido para eu poder fabricar 12 máscaras. Tudo bem? Então, uma situação como essa, nós observamos que, como a quantidade de máscaras aumenta e a quantidade de tecidos também aumenta, significa que essas são grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente proporcionais, ok? Então vejam essa definição. Olha só, quando uma grandeza dobra, triplica ou quando essa grandeza ela é reduzida pela metade, por exemplo, a outra grandeza também vai dobrar e vai triplicar ou, se for o caso, também será reduzida pela metade. Ou seja, se uma grandeza é reduzida pela metade, né, ela diminui. A outra grandeza também irá diminuir. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, ambas aumentam ou diminuem, para que sejam consideradas como grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, vamos lá. No Praticando 1, nós temos a seguinte situação. Voltando à situação da Renata, para fazer 24 máscaras, de quantos metros de tecido ela precisa? Olha só, gente, 24 é o dobro de 12, né? Ou seja, 2 vezes 12, 24. Então, agora com vocês. Vamos voltar lá no exercício da Renata? Olha só, para ela poder fazer 4 máscaras, ela gastava 1,40 m. Para ela poder fazer 12 máscaras, anotem aí, ela precisa de 4,20 metros, né? Então, 12 máscaras, ela precisa de 4,2 metros. E 24 máscaras? 24 máscaras, eu preciso de quantos metros de tecido? Então, vou pegar aqueles 4,2 metros e vou multiplicar por quanto, tá? Então, a professora já deu uma dica, eu vou esperar vocês fazerem um exercício e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo, olha só, para fazer 12 máscaras, ela precisa de 4,2 metros. E para confeccionar 24 máscaras, nós podemos chamar esse resultado que eu quero achar de X, ok? Também seria uma forma de calcular o praticando 1. Na sequência, nós podemos então fazer a multiplicação cruzada entre esses valores, tá? Olha só, observe que a quantidade de máscara a ser produzida, ela aumentou. Então, o que vai acontecer com a quantidade de tecido gasto? Será que ela vai aumentar também? Então vamos lá, tá? Ó, como a quantidade de máscaras dobrou, a quantidade de tecido também irá dobrar. Então nós vamos pegar aqui o 4,2 e multiplicar por 2. Então eu vou precisar de 8,4 metros de tecido, ok? Para confeccionar 24 máscaras. Bom, então notem que se a quantidade de máscaras dobrou, a quantidade de tecido também dobra. Se a quantidade de máscaras reduzisse pela metade, a quantidade de tecidos também reduziria pela metade. Por isso, são consideradas a quantidade de máscara e a quantidade de tecidos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Tudo bem? Vamos então agora para a conclusão do nosso exercício, né? Portanto, são grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente grandezas proporcionais, ok? No praticando 2, então, André conseguiu comprar um carro novo para percorrer 310 quilômetros. O carro de André gastou 25 litros de gasolina. Mantendo essas condições, quantos quilômetros o carro novo de André percorrerá com 50 litros? Então pense um pouquinho nessas grandezas. Será que elas são diretamente proporcionais? Será que quando uma aumenta, a outra também aumenta? O que vocês acham? Então a professora vai dar um tempinho para vocês lerem o exercício, para vocês resolverem e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso exercício. Vamos lá, ó. Ele tem que percorrer 310 quilômetros, tá? E para percorrer este trajeto, ele gastou 25 litros de gasolina. Mantendo essas condições, quantos quilômetros o carro novo de André percorrerá? Com 50 litros, tá? Então, ele aumentou a quantidade de combustível. Se ele aumentou a quantidade de combustível, significa que ele vai poder andar mais com o carro, não é mesmo? Então, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, neste caso, nós estamos falando de duas grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, a professora vai dar uma dica. Quando vocês forem resolver um exercício que apresente grandezas diretamente proporcionais, o primeiro passo é identifique quais são as grandezas. Então, a primeira grandeza aí do exercício é o espaço percorrido, ou seja, é o espaço, é o trajeto que ele tem que fazer. Então, o trajeto, inicialmente, é de 310 quilômetros, ok? Bom, a segunda grandeza é a quantidade de litros de gasolina, tá? Então, quanto mais combustível o meu carro tem, né, maior vai ser o trajeto que ele vai poder percorrer, tá? Afinal de contas, ele depende da quantidade de combustível, não é mesmo? Então, vamos lá. Em seguida, depois que a gente analisa quais são as grandezas, nós temos que pensar se essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Neste caso, neste exercício, elas são diretamente proporcionais, porque veja, quando a minha distância aumenta, né? Se a minha distância aumentar, a minha quantidade de combustível também tem que aumentar, não é mesmo? Então vamos lá, vamos fazer as comparações? Olha só, eu separei então aqui a primeira coluna que representa as distâncias percorridas em quilômetro. Então eu sei que 310 quilômetros pode ser percorrido utilizando 25 litros de gasolina. Então a segunda coluna representa a quantidade de litros de gasolina. A pergunta é: qual é a distância? Então, como eu não sei qual é a distância, eu vou chamar essa distância de x, né? Então, a pergunta é: qual é a distância que eu posso percorrer se eu abastecer o dobro, né? O dobro dos 25 litros. Então, observe que 50 é dobro de 25. Se uma grandeza aumenta o dobro, duas vezes mais, o que será que vai acontecer com essa segunda grandeza, pessoal? Ela também vai aumentar duas vezes mais. Então, eu vou pegar esse 310, que é a distância percorrida, e vou multiplicar por 2. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, nós temos aqui 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 3 é 6. Então, isso significa que se eu abasteci o dobro da minha quantidade de gasolina, significa que eu vou poder andar o dobro, tá? Então, se com 25 quilômetros, aliás, se com 25 litros de gasolina eu consigo percorrer um espaço, um trajeto de 310 quilômetros, com 50 litros eu vou conseguir percorrer 620 quilômetros, ok? Então, sempre analisem as grandezas. Verifiquem se essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Verifique se quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou se quando uma diminui, a outra também diminui. Tudo bem? Outra coisa, é importante vocês sempre verificarem se essa grandeza ela está aumentando o dobro, o triplo, o quíntuplo. E se for o caso, se ela está diminuindo, metade, né, 1/3, 1/4, ok? Quando aparecem esses termos 1/3, 1/4,
você sempre vai ter que dividir o valor, certo? Quando aparece termos como dobro, triplo, quíntuplo, você sempre vai ter que multiplicar esses valores, tudo bem? Bom, portanto, a resposta desse exercício, né, é 620 quilômetros de percurso, de distância percorrida, então significa que são grandezas diretamente proporcionais. Ele deixou até uma dica aqui, né? Note que nesse caso a distância a ser percorrida dobrou e o consumo de combustível também dobrou, ou seja, aumentaram na mesma proporção. Então dizemos que as grandezas envolvidas, distância e consumo de combustível, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Nesta aula, falamos então sobre grandezas diretamente proporcionais, aprendemos a interpretar quais são as grandezas envolvidas numa situação-problema e a verificar se essas grandezas são realmente grandezas diretamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!